No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mudou nossa perspectiva e nos fez novos, nos fez filhos. O seu Espírito de graça e bondade habita em nós. O amor é a nossa nova cultura. Ele se fez sacrifício por nós e hoje vivemos por ele. Vivemos por um propósito: amar pessoas. E essa é a nossa missão: exercer a generosidade assim como Cristo fez. Seguimos caminhando rumo ao objetivo de alcançar todas as pessoas da terra, levando o amor do nosso Pai a elas, tendo em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olá, Paz Teresina! A partir de agora nós podemos dizer que o sonho de Deus se tornou realidade para essa cidade. Seja muito bem-vindo à sua casa. Sabe, se o seu coração está conosco, estamos alinhados e conectados por meio desse canal aqui. Eu quero dizer que você pode se sentar e aproveitar o que Cristo preparou através de nós para você nesse momento. Certo? Nesse momento eu quero te convidar a fazermos uma oração de abertura desse projeto. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, te rendemos honra e glória, Deus. Pai querido, te pedimos, Pai amado, que as pessoas, Pai amado, nessa cidade, Pai amado, nesse estado, Deus querido, sejam alcançadas pelo Teu Santo Espírito. Sejam alcançadas, Pai amado, através, Pai amado, do que essa igreja vai fazer, Pai amado, através do que nós já fazemos, Pai. Sejam alcançadas pessoas de todas as esferas dessa cidade, Pai amado, da sociedade, Pai querido. Todas as pessoas sejam alcançadas, Pai eterno, através do amor que nós depositamos nas pessoas. Esse amor, Pai amado, que vem de Ti. Deus, que nós sejamos reflexos da Tua glória, Deus. Canais do Teu Espírito para essa terra. Em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz que todo aquele que tem fôlego louve e glorifique ao Senhor. Então vamos louvar e glorificar o nome do Senhor nesse momento.
início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou os céus para buscar-nos, veio pra me resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Maravilhoso é, Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Morte venceste, o véu tu rompestes. a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclamam tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará, pois teu é o reino e tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Que louvores maravilhosos! Sabe, realmente nós podemos sentir a presença de Deus já se instalando nas nossas casas, se instalando no nosso meio, entrando no nosso coração. Isso é fenomenal, igreja. Isso é fenomenal. Isso é poder de Deus. Vamos adorar o Senhor agora através de outra forma, de outra maneira. Nós vamos adorar o Senhor através dos nossos dízimos e ofertas no nosso momento de generosidade. E fique agora com a líder maravilhosa, Mohana. Olá! Eu gostaria de te contar uma história que fala sobre generosidade. Um homem que plantava milho, todos os anos ganhava o prêmio de melhor milho daquela região. E os repórteres foram até ele para saber qual o segredo. E ele disse, o vento. Como assim o vento? Os repórteres perguntaram. E ele disse, o vento traz o pólen. Então,
eu dei das minhas sementes para os meus vizinhos que também plantam milho, e assim o meu milho é bom, porque o milho deles é bom. O que eu tenho para te dizer hoje com essa história é que a nossa generosidade, ela está diretamente ligada com a qualidade dos nossos frutos. Então, quanto mais generosos somos, mais abençoados seremos. Se você quer exercer a sua generosidade por meio dessa casa, sinta-se livre para entrar em contato conosco por meio do direct do Instagram, @PazChurchTeresina. Deus te abençoe. Que ministração maravilhosa, realmente veio do coração de Deus. Como ela disse, se você sente a vontade para exercer sua generosidade com essa casa, que é sua casa também, se você sente esse desejo no seu coração, fala com a gente no direct do Instagram. Nós estamos resolvendo por hora, tudo lá, de forma temporária. Estamos resolvendo tudo por lá, sabe? E Deus vai abençoar muito a sua vida, a nossa vida e a vida da comunidade ao nosso redor. Amém? Nesse momento vamos participar de um momento muito importante da nossa celebração, da nossa reunião de hoje, ok? Que é o momento da ministração da palavra do Senhor. Então senta, abre o teu coração, sabe? Concentra mesmo a tua mente, traz cativa, sabe? A tua mente agora para o que Deus preparou para você nesse momento. Deus te abençoe. Estamos muito felizes de ter vocês aqui conosco. Nessa ministração, nessa reunião, é muito importante para nós a presença de vocês, porque Teresina tem sido um alvo de oração, alvo de conquistas. Nós temos entrado nessa cidade, temos sentido realmente o trabalho que Deus tem feito através das nossas vidas e através da sua vida também. Somos gratos pela sua presença aqui e queremos dizer para você que existe uma promessa de Deus para essa terra. Existe uma promessa de Deus para Teresina. Sabe? Não é porque nós estamos indo que a promessa já existe para Teresina, sabe? Ela não está nascendo agora, ela já está em Teresina. E isso é muito forte para os nossos corações, sabe? Isso queima muito nos nossos corações. A nossa alma está pegando fogo com relação às expectativas que nós temos para essa terra. E essas promessas irão se cumprir nas nossas vidas. Sabe, eu quero dizer para você hoje que você que está aí sozinho, você que está se sentindo triste, você que está se sentindo desolado, sabe, em momentos de depressão, se você está se sentindo assim, eu quero dizer para você, eu quero reafirmar a chama da promessa na tua vida. Sabe, Cristo, Ele preparou algo muito grande para você, sabe, lugares que você vai alcançar, lugares que só você pode chegar. Então, ei, vamos acordar, vamos em frente, sabe, porque Cristo tem grandes coisas para Teresina. As promessas do Senhor, elas são imensas para esse lugar, muito maiores do que nós podemos ver, muito maiores do que nós ouvimos ou imaginamos. As promessas do Senhor podem superar todas as nossas expectativas, amém? Eu quero te convidar nesse momento para fazermos uma oração em prol dessa ministração. Senhor Jesus, todo louvor, toda honra e glória seja dada a Ti, Pai. Deus querido, que a Tua mão, Pai amado, esteja alcançando as pessoas nesse momento, Deus. Que as palavras que sairão da minha boca, Deus, não sejam da minha boca, Pai, mas sejam inspiradas pela Sua, Pai. Em nome de Jesus, abre os corações a partir de agora, Deus. Cuida das nossas famílias, Pai, para que nós possamos ouvir a Tua palavra, Deus querido, e absorver o melhor que ela tem para a nossa vida nesse momento. Amém. O tema da nossa ministração hoje é Vivendo a Promessa. Sabe, eu não sei se você já foi de uma congregação, eu não sei se você está visitando uma congregação pela primeira vez nesse formato online, mas eu quero dizer uma coisa para você. É hora de nós vivermos as promessas de Deus. Sabe, Teresina está sendo o alvo dessas promessas de Deus, do cumprimento dessas promessas de Deus. Sabe, nós somos ferramentas, instrumentos para o cumprimento dessa promessa, na minha vida e na sua vida. Sabe, quero te contar a história de um homem que é muito conhecido na palavra de Deus, que é o Davi. Davi é um dos grandes nomes, um dos grandes homens da palavra de Deus. E eu quero contar para você essa história hoje. Mas antes de contar a história de Davi, eu preciso te contextualizar sobre o que estava acontecendo antes da história dele, para que a história dele tenha um andamento melhor no teu ouvido. O povo hebreu, aquele povo de Israel, ele no século 17 a.C., ele desceu para o Nilo, para proximidade do Nilo, ali onde fica o Egito, e ele foi capturado. Posteriormente, 500 anos depois, ele saiu de lá
entre 400 e 500 anos depois, eles saíram de lá com Moisés à frente deles, e eles foram até Jericó. Quando conquistaram Jericó, passaram 40 anos no deserto e foram a Jericó. Conquistaram Jericó e se estabeleceram lá. Eles eram divididos em 12 tribos, o povo hebreu era dividido em 12 tribos, ok? E nesse tempo foram escolhidos juízes para aquelas tribos. Um juiz o que era? Um juiz era um rei, um líder religioso e militar. E foram escolhidos esses líderes dentre as tribos. E eles batalhavam muito com os filisteus e os jebuseus naquela época, porque os filisteus dominavam aquela região ali de Jericó, onde hoje é a Palestina, né? Aquela região da Palestina, eles dominavam aquela área e haviam muitos confrontos com o povo de Israel, os hebreus. Nisso tudo surgiu a necessidade de ter um rei dentre os povos hebreus, não mais 12 juízes, mas agora um rei para liderar todos eles, e Deus entregou um homem chamado Saul. Ele foi o primeiro rei dos hebreus. Saul, então, encheu seu coração com o poder que tinha recebido, e ele passou a desobedecer a Deus, ele passou a não agradar mais a Deus, e Deus, muito desagradado da liderança de Saul, Deus diz a Samuel, que era o profeta mor da época, era o profeta maior da época, ele diz a Samuel que Samuel fosse até a beira do Jordão, que era uma região que tinha lá as pessoas que moravam próximo às águas do Jordão, e nesse lugar ele iria encontrar o novo rei de Israel. Quando ele chega lá, ele encontra um homem chamado Jessé, o belemita. Belemita, por que era chamado de belemita? Porque ele vinha de Belém, sabe? Ele era daquela região de Belém e se estabeleceu ali próximo ao Jordão. Quando ele chega lá, ele vê que Jessé tem 8 filhos. E o primeiro que chega a Samuel é um homem muito forte, muito bonito, muito alto. E Deus diz a ele aí, não se impressiona com o tamanho e com a beleza, a força desse homem. Não faz isso. Sabe? Ele não é o homem que eu escolhi ainda. E um a um dos filhos, do mais velho ao mais novo, foram passando e Deus dizendo a Samuel que não era aquele. Quando acabaram 7 deles, Samuel pergunta a Jessé, tu não tem mais nenhum filho? Então Jessé diz, tem um sim. Sabe, a gente vai ver isso lá no livro de 1 Samuel 16, quando Jessé diz isso a Samuel, e ele diz que tem um sim. E então ele manda chamar. Isso já vai dar embasamento aqui para a nossa primeira ministração, o nosso primeiro ponto dessa ministração. Eu dividi essa ministração em 3 pontos, e o primeiro é, a promessa se cumpre na tua casa. Lá no livro de Samuel, 1 Samuel 16, versículo 11, nós vamos ver o momento em que Jessé responde a Samuel, tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer sacrifício enquanto ele não vier. Versículo 12. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável, ruivo e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel, é este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre, cheio de azeite, e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. Eu quero te dizer uma coisa, querido. Quando nós nos posicionamos diante de Deus, quando nós nos posicionamos diante da promessa, quando nós nos posicionamos diante da obra do Pai, eu quero te falar uma coisa, diante do nosso posicionamento, o primeiro lugar que Deus nos honra é na nossa casa, sabe, é perante a nossa família, é na nossa terra. O primeiro lugar que Deus nos honra, que Deus nos impõe para o nosso chamado, para a nossa promessa, é na nossa casa. Sabe, por que na nossa casa, Rômulo? Por que tem que ser primeiro na nossa casa? Ei, porque são as pessoas que te conhecem de verdade que vão ver a tua mudança. São as pessoas que te conhecem de verdade que vão ver a transformação e vão ser alcançados através da sua vida, dos seus posicionamentos perante a Deus. Nesse momento elas serão transformadas, e por isso começa na tua casa. E o que Jesus quer fazer nesse momento, na tua vida, é te honrar na frente da tua família, diante do teu posicionamento, diante da situação que você está passando, que você age com graça, que você age com misericórdia, sabe? Eu não sei por qual situação você está passando ou o que você está vivendo, mas Jesus Cristo quer honrar você primeiro na sua casa, na sua família.
Rômulo, mas isso não faz sentido? Será que isso realmente tem relação? Sim, tem relação. Nós precisamos reconectar a nossa promessa hoje ao poder de Deus, ok? E como nós fazemos isso? Nos posicionando diante dele. Com essa reconexão, sabe, com esse posicionamento, nós vamos ter a promessa de Deus se cumprindo e a honra da promessa através na nossa vida dentro de casa. Porque a tua promessa, eu quero te dizer isso aqui, esquece tudo que tu já ouviu sobre isso, mas a tua promessa, ela tem total relação com onde você está. Rômulo, mas eu fui chamado para ir para as nações. Ei, mas todas as pessoas que estão nas nações, primeiro cumpriram o seu chamado em casa. Ei, todos os grandes missionários que estão lá fora ministrando e pregando e tudo mais, ei, primeiro eles fizeram o seu trabalho em casa. O dever de casa precisa ser feito, querido. O dever de casa precisa ser feito, e nós vemos isso em vários nomes da Bíblia, sabe? Quando nós vemos o povo hebreu, o povo hebreu desceu do Nilo no século 17 a.C., que foi a data onde os historiadores disseram que começou essa trajetória, essa situação do povo hebreu. O povo hebreu desceu para o Nilo, mas eles nunca esqueceram da terra deles. Por quê? Porque a sua promessa era a sua terra, era a sua casa. A sua promessa era a sua casa. Nós vemos a mesma coisa em Davi. Deixa eu te falar uma coisa. Davi teve que sair, por ser perseguido pelo rei Saul, ele teve que sair de casa. Ele teve que sair de onde ele vivia, da aldeia dele, sabe, da tribo dele. Ele teve que sair, fugir, porque o rei perseguia ele, atentava contra a vida dele, mesmo sendo ele o futuro genro do rei. Mical, a filha do rei Saul, era prometida a Davi, porém, pelo destaque que ele tinha perante os homens de Israel, perante as pessoas de Israel, o destaque que ele tinha fazia com que o rei não gostasse dele, sentisse ciúme e tentou contra a vida dele várias vezes. A palavra de Deus diz lá nos livros de 1 e 2 Samuel que várias vezes Davi estava em apuros por causa de Saul. Sabe, ele também teve que sair, mas após uma batalha onde Saul morreu, faleceu, ele teve a oportunidade de voltar para casa. E quando ele voltou para sua tribo, ele foi coroado rei daquela tribo. Apesar de que Isbaal, que era filho de Saul, foi quem herdou o trono primeiramente, mas ele já era rei, ele já estava sendo honrado em casa, na sua tribo. Quando Isbaal faleceu, em outro confronto contra os filisteus, então Davi assumiu o trono geral de Israel, integral. Agora ele era o rei de Israel. Mas a sua promessa era para a sua casa. A mesma coisa aconteceu 14 gerações depois com Daniel. Daniel estava na Babilônia, mas a sua promessa era para a sua casa, era para a sua terra, era para o povo de Israel. Sabe, nós temos que atentar para isso. Isso também aconteceu mais 14 gerações depois com Jesus Cristo. Como assim, Rômulo, com Jesus Cristo? Eu acho que você não está entendendo. A terra de Jesus Cristo era o céu. A promessa dele era com relação ao céu, era nos levar para o céu. Então as nossas promessas têm total relação com a nossa casa, com a nossa terra. Total relação. Então comece a partir de hoje a observar isso. A nossa terra é o nosso chamado, querido. Ei, Teresina é o nosso chamado. Ei, Teresina, nosso bairro, a nossa rua. Ei, esses lugares são a nossa promessa. É para isso que nós temos que atentar hoje, amém? E posteriormente, no versículo 13 do capítulo 16 de 1 Samuel, diz o seguinte, na parte B, fala o seguinte, E o Espírito do Senhor dominou Davi e aquele dia em diante ficou com ele. Ei, eu quero te falar uma coisa, isso nos leva ao nosso segundo ponto da nossa mensagem de hoje, que é a promessa nos acompanha. A promessa de Deus te acompanha, a promessa de Deus me acompanha. Como isso acontece, Rômulo? Assim como aconteceu com Davi, o Espírito de Deus ficou com ele, acompanhou ele a partir daquele momento. A partir do momento que a promessa foi feita, o Espírito acompanhava Davi, a promessa também te acompanha. Por onde quer que você vá, por mais que Davi não visse, ele sempre estava sendo acompanhado pela promessa, na dificuldade ou na abundância. E aí, sabe uma coisa muito interessante que a promessa faz com a gente, quando a gente se posiciona diante dela? Muito interessante isso, é que nós começamos a ver abundância até na dificuldade. Porque nós estamos posicionados, estamos prontos para qualquer situação. E é isso que Cristo quer de nós.
que nós estejamos prontos para qualquer situação. Então Davi passou dificuldade, foi perseguido, sabe, quase morto várias vezes. Para que mais dificuldade do que passou esse homem? O homem que sabia que tinha sobre si a unção de ser o rei de Israel, se submeter a outro rei, posteriormente se submeter ao seu filho, para que então pudesse se cumprir a promessa na vida dele. E aí sabe o que é que acontece, querido? Que às vezes a gente deixa passar, às vezes a gente deixa para lá por causa da dificuldade, aí tá difícil, tá complicado, a gente abre mão. Mas o que Jesus quer de nós é que nós não venhamos a abrir mão das nossas promessas, que nós possamos possuir essas promessas de verdade, tomá-las para nós mesmos, trazer para o nosso coração e não abandoná-las. Talvez você está passando por dificuldade e você deixou de lembrar o quanto Jesus te ama. Talvez você está passando por dificuldade e você não consegue enxergar Deus. Ei, mas Deus trabalha até no silêncio. No momento que você não escuta a voz de Deus, é o momento que Ele está mais trabalhando, sabe? Onde é que Ele está trabalhando, Romulo? Em você, no seu coração. Davi precisava passar por tudo o que passou para poder alcançar a sua promessa de forma madura para aquilo. Ei, talvez você esteja passando por isso hoje. Talvez não seja que você está longe, ou talvez não seja a situação de Deus não estar com você agora. Ei, talvez seja simplesmente o aprendizado, o processo. Nós precisamos, queridos, aprender a amar os processos. Os processos fazem parte da trajetória, os processos fazem parte da conclusão. Ei, se não houver processo, não tem conclusão, não tem cumprimento de promessa, tem que haver o processo. Mais legal que isso ainda é que depois que Davi faleceu, a promessa permaneceu acompanhando Davi. Isso é mais incrível ainda é que a promessa permaneceu do lado de Davi. Davi governou o povo durante 40 anos. Quando chegou a sua morte, quando ele adoeceu e faleceu, Davi, a promessa do Senhor continuou seguindo Davi. Onde é que nós encontramos isso, Rômulo? Isso aqui é muito forte, eu preciso que você abra o seu coração a partir de agora, para que você receba isso que nós vamos falar agora, nessa ministração para você. Mateus 1, nós encontramos algo que sempre deixamos passar para lá, mas é a genealogia de Cristo. Genealogia de Cristo, isso é muito forte, querido. Se você analisar a promessa que Deus tem para a tua vida, ela não está simplesmente na sua vida. A promessa de Deus acompanha as tuas gerações e as gerações que vêm. Nós cantamos aqui na igreja uma música muito legal que fala sobre as nossas famílias e os filhos dos nossos filhos que serão abençoados. Ei, a tua família, os filhos dos seus filhos serão abençoados. Sabe, quando nós chegamos em Marcos 1, que nós vamos lá, chegando no capítulo 13, no versículo 13 de Marcos 1, que nós começamos a ver o desenvolvimento, sabe? Se passaram 28 gerações até que a promessa real tivesse se cumprida. A promessa de Davi era uma promessa de salvação para o povo, era uma promessa de libertação para o povo, assim como aconteceu com Moisés, assim como aconteceu com Abraão, era uma promessa que englobava muito mais gente, assim, dessa mesma forma acontece na tua vida. Deus tem algo muito maior do que você pensa, muito maior do que você enxerga, porque fala sobre mais pessoas além de você. Você é um instrumento, sabe? Assim como Davi foi um instrumento da promessa real, você também é um instrumento. Sabe por quê? Porque 28 gerações, nasceu Jesus Cristo da linhagem direta de Davi. Isso é incrível. Eu acho que você não está entendendo. É muito incrível, é muito grande. Depois de 28 gerações, meu Deus, eu tô aqui passando uma semana sem conseguir ganhar ninguém para Jesus Cristo. Ei, foram 28 gerações para a salvação, lembre-se sempre disso. Antes disso, tiveram mais 14 gerações de Abraão a Davi. Ei, é muito tempo e às vezes a gente pensa que num pouquinho de tempo que nós passamos frágeis, cansados, naquele pouquinho de tempo Deus esqueceu de nós. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus não esqueceu de você, sabe por quê? Porque a sua família precisa de você, a sua família precisa de Deus, os seus amigos precisam de Deus. E onde é que eles vão encontrar Deus? Deus está em você, é em você que eles vão encontrar Deus, é em você que eles vão encontrar o amor que supera tudo, é em você que eles vão encontrar isso. Sabe? E isso é muito forte porque nos leva ao nosso terceiro ponto da mensagem de hoje. A promessa sempre, ei, diga sempre, a promessa sempre se cumpre. Sempre se cumpre, isso é muito forte.
Assim como se cumpriu na vida de Davi, assim como se cumpriu na vida de Daniel, assim como se cumpriu lá atrás na vida de Abraão e de Moisés, a promessa sempre se cumpre, não só para você, querido, não só para Davi, não só para esses grandes nomes, mas para todas as pessoas, a promessa sempre se cumpre. Sempre se cumpre, não tem como fugir disso. Nós vemos outro exemplo muito interessante disso lá quando nós encontramos um momento em que Natanael é encontrado. O instante em que Natanael é encontrado, um discípulo de Jesus, alguns dizem que nós cremos também que o mesmo Natanael era Bartolomeu, né? Porque em outros livros ele é citado como Bartolomeu, não como Natanael. Mas o momento em que ele estava debaixo de uma árvore lá, e que nós conhecemos bem essa história, se você não conhece, vou falar agora para você. Jesus Cristo está entrando em um lugar e o seu discípulo chama Natanael e diz assim: olha, Jesus está vindo, ele é o cara, sabe? Ele veio de Nazaré. Natanael ainda dá uma patada no discípulo de Jesus e diz assim: o que é que vem de bom de Nazaré? O que é que tem bom lá? Sabe? Porque não era realmente um povo muito conhecido. Eram conhecidos, mas não eram muito favorecidos pela sociedade. Então, Natanael diz isso e o discípulo de Jesus, com muita sabedoria, diz assim: pois então calma aí, ó, só vem e veja. Quando Jesus chega, Jesus não chega indo de confronto com Natanael, Jesus não chega indo de frente com Natanael, Jesus chega dizendo: esse aqui é Natanael, um israelita realmente raiz. Ele, um entendedor das escrituras, um homem justo. Jesus fala essas coisas para Natanael. Isso é muito forte, já dá um choque em Natanael. E Jesus fala outra coisa, muito importante. Existe uma frase que Jesus fala que as pessoas às vezes não têm muito entendimento. Existe uma teoria até sobre isso. Mas existe um momento em que Jesus diz para Natanael que viu Natanael debaixo da figueira. Você sabe o que é isso? O que está tratando isso? É sobre uma promessa. Natanael já era escolhido, já havia uma promessa para Natanael ser discípulo muito antes dele nascer. Estudiosos dizem que Natanael e Jesus tinham a mesma idade. Quando Jesus nasceu, quem liderava, quem dominava aquela região era Herodes. E Herodes mandou que assassinassem todas as crianças de 2 anos para baixo. Se Natanael tinha a mesma idade de Jesus, eles talvez tinham acabado de nascer também. Jesus foge para o Egito com Maria e José. Eles fogem, vão embora. Mas muitas crianças ficam. Quando os assassinatos começam a acontecer, os historiadores dizem que a mãe de Natanael pegou ele e cobriu ele com as folhas da figueira, que são palmas, cobriu ele com as folhas das figueiras para que ele não fosse encontrado pelos assassinos. E assim ele sobreviveu àquela chacina. Foi assim que ele sobreviveu. Quando ele estava na sua adolescência, a história diz que quando ele estava na adolescência, a sua mãe contou aquele segredo a ele e que era um segredo simplesmente dele e dela. A partir do momento que Jesus disse a ele simplesmente essa palavra, que viu ele lá debaixo da figueira, eu imagino que os seus olhos devem ter se enchido de lágrimas por lembrar daquele momento, porque a palavra de Deus diz que a sua frase posteriormente disso é que realmente esse é o Deus, o Filho do Deus vivo. Eu quero dizer uma coisa para você, eu não sei se você consegue entender isso. Existe uma promessa muito antes de Natanael nascer. Natanael já era um escolhido para ser discípulo de Jesus naquela época, naquele momento, naquele instante, ele já era um escolhido. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está dizendo para você nesse momento, mas Deus está dizendo o seguinte para você, Jesus está dizendo o seguinte: eu conheço o teu passado, eu quero estar no teu presente e vou garantir o teu futuro. É isso que Jesus está dizendo para você nesse momento, nessa reunião. Ele conhece o teu passado, sabe o que tu fez, Ele quer cumprir a promessa da tua vida hoje, para que os próximos que vão vir sejam inspirados pela sua trajetória.
É isso que Cristo está falando nesse momento, sabe? Eu quero que você abra o seu coração para receber isso, porque é algo muito forte do coração de Deus. E como conclusão disso aqui, nós somos chamados a servir pessoas e servir a Deus. E nisso está o real valor da vida. Vemos pessoas sofrendo nos finais de suas vidas, com seus cofres lotados no que eles creem que são o seu real tesouro, mas seu coração vazio dos tesouros que Cristo entregou. Qual são esses tesouros aí, querido? É a tua promessa, é a promessa que nós deixamos passar, é a promessa que na hora da dificuldade nós esquecemos que somos fruto dessas promessas. E essa é a questão. Não perde tempo que você poderia estar investindo em algo eterno, se preocupando com algo que tem fim. A preocupação com as coisas desse mundo hoje tem feito pessoas reféns da depressão, feito pessoas reféns do desespero, feito pessoas reféns da ansiedade. Mas Cristo nos chama para que entreguemos as nossas preocupações nele, descansemos nele, habitemos nele, pois as demais coisas ele mesmo fará. Sabe de uma coisa, querido? Nesse momento, nessa reunião, Deus tem algo muito grande para a tua vida. E agora, nesse instante, eu quero orar por você. Sabe? Eu quero orar pela tua promessa, pela tua trajetória. Eu quero fazer essa oração e eu quero que você ore, coloque a mão no seu coração aí onde você está, sabe? Na tela de um celular, na tela de uma TV, eu não sei onde você está agora, mas eu sei que Cristo preparou esse momento para que você recebesse e lembrasse da sua promessa. Coloca a mão no teu coração e vamos orar agora. Deus, em nome de Jesus, o teu Filho amado, eu declaro sobre essas vidas que estão ouvindo, Pai amado, essa ministração, declaro, Pai querido, a reabertura, Pai amado, das promessas, Deus. Pai amado, a reconciliação com as suas promessas, Deus. Eu declaro nesse momento, Pai amado, que os vales que estavam secos e mortos, Pai amado, tomem vida, Pai amado, na vida dessas pessoas, Deus. Em nome do teu Filho amado, Pai, que desceu dos céus, Deus querido, para tomar sobre ele, Pai amado, os nossos pecados, Pai querido, para que nós fôssemos salvos e livres, Deus. Nesse momento, Pai eterno, em nome desse Filho amado, Pai, eu declaro que os corações estão prontos, Deus. Eu declaro, Pai amado, que as pessoas estão prontas, Deus, que as ruas de Teresina, Pai amado, os bairros de Teresina, Pai amado, as zonas de Teresina, Deus querido, estão prontas para receber do teu amor, Pai querido. Deus amado, que a promessa se cumpra nessa terra, Pai eterno. Deus querido, e que muitas pessoas sejam salvas para a glória do teu santo nome. Aquele que crê diz amém. Seja abençoado por Deus. Que Cristo possa entrar na sua casa a partir de hoje. Sabe, se você quer ser um dos nossos membros, estar conosco mais fielmente, firmemente, participando das nossas reuniões, sendo informado por isso, eu quero te convidar a você entrar na DM do Instagram, certo? E conversar conosco. Nós temos um lugar especial para você. A casa tem um lugar especial para você. Em nome de Jesus, seja abençoado. Amém.